Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Hoje, dia do Senhor, nós estaremos dando continuidade àquilo que foi tratado durante ontem e hoje. E tudo aquilo que foi já pregado e colocado pelos irmãos. Mas, em especial, no dia de hoje, na meditação que faremos, nós precisamos ter em mente de que fala-se muito sobre Apocalipse e da parte justamente tenebrosa, do qual ele nos apresenta simbolicamente por suas palavras, mas muito pouco é falado com relação ao que vem posteriormente a isso. O momento em qual Deus, Jesus Cristo, estabelece seu reino aqui na terra e nele nos governará. E a palavra diz que Jesus nos governará com um cetro de ferro. No sentido de que tudo isso de errado que há no mundo, existirá uma ordem, um líder, aquele que corrigirá todas as coisas. E o viver no paraíso, né, o estar com Deus, é algo divinamente inimaginável para nós seres humanos. Por mais que queiramos pensar, entender e compreender o que é estar na presença do Santo do Santo, não dá para dizer, não dá para falar, não dá para expressar. Mas nós podemos ver o que é um pouco disso naquilo que é a presença de Jesus e no que foi Jesus no nosso meio. E se nós compreendermos todos os sinais que Deus deixou a nós na Bíblia, nós podemos ter um pouco da noção do que era estar na presença do Todo-Poderoso. E como estava dizendo ontem com relação a isso, é por isso que vale a pena. É esta a causa do qual nós estamos vivendo em batalha com o mundo. A nossa renúncia, ela vem em função disso. Portanto, nós temos sempre que ter em mente a causa do porquê eu passo o que passo. O próprio Jesus nos diz que aquele que deixa tudo, aquele que o segue, terá 100 vezes mais. Mas isso, nesse mundo, eu digo, não importa. Mas o que nós temos que dar atenção a isso é que com perseguições. Ou seja, aqueles filhos de Deus que servem a Deus, que seguem a Deus, eles estarão nesse mundo vivendo, mas com perseguições. E nós temos que considerar que o próprio Jesus Cristo foi perseguido, muito menos nós que somos servos dele. E é nessa alegria que temos de estar fazendo aquilo que é vontade de Deus e com perseguições com relação a que o mundo nos atrai, é que Deus nos mostra a recompensa do viver em um mundo onde quem governa é a sua regra, a sua lei e o seu Filho à frente nos direcionando. É nessa descrição que eu começo com vocês, fazendo a leitura no livro de Apocalipse 22, peguem comigo, vamos ler de 1 a 4. Apocalipse 22, de 1 a 4. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio havia duas margens do rio. No meio da avenida, a duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não havia aí nada de execrável, mas nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto, verão a sua face,
e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus iluminará e há de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos vários contextos importantes e relevantes para considerar. Partindo do pressuposto que, mediante o conhecimento bíblico que temos, de toda a intervenção de Deus para com o seu povo, Ele deixou com que eles o seguissem e não desviassem do caminho ao qual Deus havia colocado. E se nós percebemos na história até o dia presente de hoje, isso nunca ocorreu. De princípio, no início da intervenção, o povo de Deus se voltava para Ele, mas posteriormente ele se desviava. E aí caía na regressão daquilo que é o pecado contra Deus, o afastamento de Deus. Portanto, o fim, ou quando Deus estabelece o término deste processo, e lembra-se, com relação a que foi colocado ontem, que processo é esse? É o processo do cumprimento da palavra de Deus a Abraão como uma promessa. Então, se cumprindo a promessa de Deus ao seu servo Abraão, então Deus estabelece um fim sobre isso. Estabelecendo esse fim, então, aqui nos diz, porque o Senhor Deus iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Então não haverá mais intervenção com relação aos desvios dos seus. É isso que nós aguardamos. É isso que nós esperamos. E é por esta causa que nós devemos acreditar naquilo que temos que fazer de amor a Deus nos dias de hoje. Vamos tentar compreender um pouco mais estas colocações. Dentro da nossa realidade, nos dias de hoje, que se confundem e coloca diversas realidades que nos tiram a atenção, nós temos que entender que na Bíblia, Deus nos fala com relação ao paraíso. E o paraíso está reportado e descrito em Gênesis, como vimos também ontem. Não podemos desprezar o livro de Gênesis, porque lá nos esclarece diversas informações cujo o Cristo nos deixou. Então, lá descreve o paraíso. Só que nós perdemos o paraíso. Com relação ao pecado, que também vimos isso na colocação de ontem. O pecado nos afastou do paraíso, então nós perdemos isso. Então Gênesis nos traz e relata a perda do paraíso como o início do pecado. Mas Apocalipse nos devolve esse paraíso. Então nós temos os dois contrapontos. No início, que perdemos, e Apocalipse, que nos restaura. Nós voltaremos a viver conforme o planejado de Deus desde o princípio. Isso nos coloca uma seguinte observação. Nós teremos a cidade de Jerusalém, que seria a nova Jerusalém que se constituirá. A chegada do Messias, que estará reinando sobre nós dentro dessa via. Na passagem que lemos, ela fala sobre a árvore da vida, versículo 2. O que seria então essa árvore da vida? Nós temos como orientação de compreensão disso, que é o quê? É a imortalidade de Deus perante todos nós. Isso, a árvore da vida, ela reflete aquilo que Deus emana sobre cada um de nós. É esta imortalidade. Nós podemos ter uma expressão melhor sobre isso em Ezequiel 47. Não vamos entrar em detalhe nele, mas anote, vocês podem observar, aonde fala sobre a água que emana do trono de Deus. E essa água, ela emana expandindo-se como um rio, inundando e alagando as regiões, como é explícita e colocada por Ezequiel. Então, essa água, ela vem nos refortalecer. Também nós temos, com orientação a isso,
em Gênesis 2:9. Em Gênesis 2:9 fala e retrata sobre as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo aquela Adão e Eva comeu do fruto. Para compreender melhor os detalhes, e não temos tempo suficiente para isso, então indico a vocês, meditem sobre Gênesis 2:9, para compreender o sentido da origem disso, para poder compreender então por onde os caminhos de Apocalipse 22 que estamos lendo está se falando, retratando aquilo que eu disse ontem. O livro de Apocalipse, ele tem base de esclarecimento nos demais livros da Bíblia. Não dá para interpretá-lo somente em si, por ele só. Porque ele, como foi dito, ele é complexo de fato de o entender. Mas se nós compreendemos a relação do qual Deus nos esclareceu, fica muito mais fácil de colocar o entendimento dentro dessa linha. Dentro disso, nós temos o que vem a ser a árvore da vida. Algumas referências sobre isso nós temos em Provérbios. Aqueles que estão com a Bíblia, pegue comigo. Provérbios 3:18. A sabedoria é a árvore da vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Vamos agora um pouco à frente, em Provérbios 11:30. O fruto da redenção é árvore de vida, e aquele que a conquista, a almas é sábia. Provérbios 11:30. Vamos um pouco à frente. Provérbios 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Provérbio 13:12. Um pouco mais à frente, Provérbio 15:4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbio 15:4. Então nós temos aqui a sabedoria é a árvore da vida. O fruto de redenção é a árvore da vida. O anseio satisfeito, a esperança do qual estamos é a árvore da vida. O falar amável é a árvore da vida. Então, se nós observarmos, muitos dos sinais daquilo que é e o que viveremos no que Deus nos promete, é algo que podemos praticar nos dias de hoje. Mas, por não compreendermos e não sabermos o que é isso, ou não fazer a associação aos desígnios de Deus, nós deixamos de lado aquilo que são, como disse, pequenos sinais do que é experimentar aqui, hoje, o que é viver na presença de Deus. A sabedoria, mediante aquilo que nos é entregue, nós temos que ser sábios o suficiente para compreender e deixar as coisas do mundo e viver segundo as coisas de Deus. É preciso ser sabedoria, mas por muitas vezes o mundo nos coloca como algo idiota, uma pessoa que não tem raciocínio ou que está sendo manipulada, desviando a atenção daquilo que é estar a serviço sabiamente das obras de Deus. Portanto, a sabedoria, ela é a árvore que dá a vida, como sinais para que nós compreendamos sobre isso. Portanto, sejamos sábios e observamos a palavra de Deus para que não nos sejamos enganados pelo mundo. O fruto da retidão. Se todos nós tivéssemos isso, o paraíso estaria implementado entre nós. Nós temos que ser reto.
Ainda mais num país como o nosso, e não só o nosso, por sinal, quase praticamente todos os países há corrupção. Ou seja, o ser humano não é reto. Mas se nós formos reto, de retidão, nós estaremos vivendo aquilo que é a essência do paraíso, daquilo que emana de Deus. Ora, quantas vezes deixamos de ser retos? Quantas vezes deixamos de ter a retidão em nossa vida? Seja ela em diversos aspectos. Não gosto de trazer isso como referência, mas é fácil de compreendermos. O jeitinho brasileiro, ele é positivo, ser dinâmico, você poder não ficar parado em determinadas realidades, buscar alternativas de chegar à solução, isso é louvável. Mas usar desse jeitinho para se desviar, tirar fora aquilo que era a retidão do ser humano, isso é execrável a Deus. Portanto, ser reto é estar praticando viver no paraíso. A esperança no anseio satisfeito, aqui é colocado no sentido de que já tivemos a sensação de esperar por algo e esse algo acontecer e nós nos sentimos realizados por isso. É deste contexto que isso está sendo dito. Portanto, nós esperarmos, ter esperança, não deixar que o mundo tire de nós aquilo que Deus deixou em nós, isso é esperar. Mas esperar na certeza que conseguirá alcançar o que está esperando. Este anseio é árvore de vida. Isto emana de Deus. Portanto, aquilo que muitas vezes trazemos no contexto de ser algo errôneo ou errado, algo desanimador para nós, a persistência sobre o ato de esperar, eu estou praticando a essência daquilo que viveremos na presença de Deus. Vocês estão observando quantas coisas Deus deixa sutilmente para que nós possamos já experimentar um pouco daquilo que é Ele? E muitas vezes, por não conhecermos, nós ignoramos, não praticamos, deixamos de lado, excluímos aquilo que Deus tem para nós. Isso o mundo nos faz. Isso é a realidade do inimigo que quer nos tirar do caminho de Deus, tira as coisas fáceis de ser compreendido. Elimina-se aquilo, como foi dito, o livro de Apocalipse, que é uma riqueza inspirada para os nossos tempos, mas vem coisas perversas, vem colocando que é algo intangível, algo difícil de ser compreendido. Até agora, esses 4 termos é compreendido de ser? Não. Vamos ao último. Falar amavelmente. Isso também não é complicado. E por quantas vezes nós somos amargos para com os outros? Quantas vezes nós somos ásperos para com o próximo? Quantas vezes nós não levamos uma palavra de amor àquele que está precisando? Quantas vezes nós não amamos a nós mesmos e somos ásperos conosco? Nós não amamos a nós mesmos. Pois isso é árvore de vida. Ora, são quatro ingredientes simples de se fazer na vida. Se nós só fizermos isso, porque não é só, mas se só fizermos isso, o quão próximo do reino de Deus nós estaremos vivendo. E como dizer que Deus nos abandonou? Deus não olha mais para nós? Deus não fala mais comigo? Deus se ausentou deste mundo? São termos que nós ouvimos dia a dia. Mas está aqui. Algo que você pode praticar. E isto é se preparar para o reino de Deus. É isso que nós viveremos para com o Senhor. Agora, se eu não consigo pôr isso em prática, conseguirei eu viver na presença do Cristo?
Se eu não consigo fazer isso acontecer na minha vida, conseguirei viver eu na presença daqueles que estão com Cristo? Olha, medite e reflita um pouco sobre as consequências sobre isso, porque muitas vezes nós somos e agimos igual crianças. Nós queremos a coisa porque queremos, e não entendemos o motivo do porquê querer. E muitas vezes nós somos e agimos que quer porque quer aquele tipo de doce, quer porque quer aquele tipo de roupa, quer porque quer aquilo. O pai vai e compra, e a criança ao mesmo tempo deixa de lado e começa a olhar para outra coisa, porque agora ela quer outra coisa. É isso que nós fazemos, por muitas vezes, em todos os aspectos de nossa vida. Não é de mim para com o próximo, é de mim comigo mesmo. Quantas e quantas vezes nós deixamos de ser e viver em nós o Cristo? E eu creio que em nós não é difícil. Poderia dizer, difícil é amar o próximo, mas me amar, vocês se amarem, quem não quer isso? Mas as coisas ásperas que o mundo nos traz, nos afasta, fazendo nós odiarmos, não gostarmos de nós como criação. Isso é fazer com que não cumprimos a realidade daquilo que Deus tem para nós. Até aí tudo bem? Portanto, isso é um fator exemplar sobre nós. Também no versículo 22, 2 a 5, que retrata sobre os 12 frutos. A palavra e o número 12 para Deus tem uma relevância importante com relação a isso. Muitas vezes nos atenhamos de pôr, a árvore que dá 12 frutos, um fruto a cada mês, não compreendi o sentido. Vamos olhar para o todo. Deus tem o número 12 para várias expressões, vou usar o termo de relevância para conosco. Nós temos que olhar na relevância do porquê Deus coloca e utiliza desse termo 12. Aonde Deus aplicou 12 em sua palavra? Ele aplicou nas 12 portas, nas 12 árvores, nos 12 alicerces, nas 12 tribos, nos 12 apóstolos, nos 12.000 estágios, nos 12.000 côvados. Lugares que Deus usou 12 na Bíblia e outros. Vamos verificar, não vai dar tempo de entrar em detalhe, gostaria mais sobre cada um dos tópicos, mas eu vou sinalizar para que vocês anotem e leiam no Espírito, para que vocês compreendam a relevância que Deus dá ao 12. A árvore que frutifica 12 vezes, Apocalipse 12, 1, 2, é sobre o texto que nós estamos meditando. Ali retrata sobre também os 12 alicerces. Vocês vão encontrar isso em Apocalipse 21, 14. Os 12 apóstolos, que aí é fácil de entender, já lidamos com isso, mas em Apocalipse 21, 14, os 12 apóstolos do Cordeiro, as 12 tribos de Jacó, Gênesis 49, 1, 28, as 12 portas de Jerusalém, vale a pena fazer uma leitura com mais detalhes sobre isso. Vocês vão encontrar isso em Neemias, capítulo 3 inteiro, mas Neemias 3, de 1 a 32, onde cada porta Deus está expressando e dizendo algo, determinando algo sobre ela. Tudo bem, muitas vezes na leitura podemos dizer, mas isso tem a ver com o antigo, com o passado. Sim, tem a ver, mas Deus expressou-se em 12, que é o contexto do qual nós estamos vendo. E Ele determinou o que cada um valia sobre os preceitos, sim, daquela época. Mas compreendemos um pouco sobre isso. Os 12.000 estágios, 12 côvados, medida usado para a construção do templo, do templo de Jerusalém, celeste. Isso é muito importante e relevante para nós. Apocalipse 21, 15 e 17. Então vocês podem ver que o 12
ele é muito utilizado por Deus na Bíblia para expressar e determinar aquilo que Ele quer. Portanto, no contexto do qual estamos vendo, a relevância sobre algo que parece ser simplório, uma árvore que dá um fruto a cada mês, dando 12 frutos, e não quero que vocês trabalhem com associação, que a palavra de Deus não é para esse tipo de contexto. Não, então 12 frutos, um para cada mês. Não, vamos compreender no seu todo, naquilo que Deus está dizendo. Então nós temos sinais de Deus com relação a isso, para que nós possamos crescer, para que nós possamos estabelecer contatos e viver aquilo que Deus tem para viver sobre nós. Dentro dessa linha nós temos o próximo que fala sobre o trono, né? O trono de Deus e do Cordeiro. É explícito aqui, o trono de Deus e do Cordeiro. Ora, Jesus Cristo reinará para sempre. Como entender essa correlação do Cordeiro nos reinando? Já foi dito aqui que Jesus Cristo estabelecerá seu reino e reinará com um cetro de ferro. Ok? Muitos de vocês devem conhecer também aquela passagem que fala sobre a ordem, né? Jesus Cristo, ele recebe a ordem sacerdotal de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Isso é um pouco complexo de se entender. Eu não tenho tempo suficiente para explicar, mas é relevante, com relação ao entendimento do Jesus, Cordeiro, num trono e sacerdote para sempre. Ou seja, nós seremos conduzidos por um rei governante que é sacerdote. Aqui, no entendimento da Bíblia, nós poderíamos dizer e questionar, dizer assim, mas como? Jesus Cristo vai nos coordenar como sacerdote? Sendo que eu conheço a Bíblia. Lá em Levítico diz que o sacerdote vem da linhagem de Levi, dos levitas. Aquele cujo Deus escolheu com eles para servi-lo no templo. E até onde eu sei, Jesus descende de Judá, veio de Davi. Jesus, então, pelaquilo que eu conheço biblicamente, ele não está presente na hierarquia sobre aquilo que demanda, o que Deus nos pede, o sacerdócio. Porque o sacerdócio veio de Abraão, né, que é Levi, e seu irmão, Arão. Vem de Arão. Aqui eu gostaria de gastar um tempinho com vocês para dar o contexto e entender, porque muitas vezes as pessoas pegam isso e contestam com relação a que Jesus reinará sobre nós, porque ele não pode ser sacerdote, indo na palavra, como eu disse para vocês. Mas esquecem, vamos voltar naquele livro que ignoraram para nós, o Gênesis, lá explica. Se nós pegarmos Gênesis 14, anotem aí, mas eu vou retratar para não perder tempo sobre ele, mas pegar Gênesis 14, ali nós entenderemos um pouco sobre isso. E eu vou frisar para vocês o contexto do qual vocês devem prestar atenção, porque é um detalhe, mas esse detalhe diz muita coisa para nós nos tempos de agora. Se nós pegarmos o contexto de Gênesis 14, nós vamos ver que está tendo uma iniciativa de uma guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Ali nós temos Abraão que sai, seu sobrinho Ló, que lá atrás, né, se divide. Ló fica em Sodoma e Abraão prossegue, porque ele tem que chegar à terra prometida, a Canaã. Algo a observar dentro desse contexto, Ló ficando ali, ele está numa terra onde não serve a Deus, né, se corrompe. Dentro do corrompimento, nós vamos ver isso posteriormente, que a influência do mundo do qual nós exercemos, nos corrompe e nos deixa corromper. Portanto, Ló, aquele que andava ao lado de Abraão, que era um homem justo, ali na terra de Sodoma, sendo corrompido. Esses 5 reis vêm em resgate, porque ali há um confronto, um conflito entre eles, há uma divisão, um complô. Então, há esse ataque nessa batalha, a cidade de Sodoma é tomada e Ló é levado com suas famílias, os seus bens como escravo. Essa é a história que vem sendo narrada. Dentro disso, aqueles que eram pego, vai e consegue passar a Abraão, que seu sobrinho foi levado como escravos, né, dentro da linha do contexto de guerra. Abraão reúne 318
guerreiros da casa de Abraão. Um detalhe aqui, nós somos guerreiros, nós somos Gibor, sobre qual casa? Sobre quem? No sentido de que a hora que nos convocar, nós ficamos de pé e dizemos, estou em batalha, vou. Era uma causa de Abraão pelo seu sobrinho. Mas aqueles que estavam guerreiros, na casa dele levantou e foi 318 guerreiros da casa de Abraão. Mas aqueles reinos que estavam à volta cederam homens para que Abraão fosse a essa batalha. Abraão vai, consegue vencer e resgata Ló. Aqui eu quero que vocês observem o seguinte sentido. Abraão vem e resgata Ló. A história está sendo contada em Gênesis 14 e de repente ela para. Ela para e entra o contexto do rei de Salém, Melquisedeque, 18 a 20. No meio da história que eu estou contando, ela para. Então vem o rei de Melquisedeque, traz pão e vinho para Abraão. No sentido de que, levando a bênção. Esse rei de Melquisedeque às vezes é confundido, nós entendemos, o rei de Melquisedeque. Não, ele é rei de Salém. Salém, uma palavra anterior, vindo do aramaico, é Seru, Salém, que reporta aquilo que é hoje Jerusalém. Então ele era rei de Salém, ou rei de Jerusalém, que tinha em si, era sacerdote. É desta ordem que Jesus recebe, a ordem sacerdotal. A ordem sacerdotal de Melquisedeque. E não da linhagem dos levitas, porque essa acabou em Jesus Cristo. Portanto, isso esclarece um obscuro que temos naquilo que estamos lendo e muitas vezes levando a confundirmos e a nos desviar do não entendimento. Portanto, é aqui, nisso herdado pela promessa a Abraão, porque viria o Redento lá em Jessé, falando de Jesus que viria e seria o Salvador. E no reconhecimento dele mesmo como sendo da ordem de Melquisedeque, aquele que reinará para sempre. Então, uma coisa não tem nada a ver com que a outra coisa. E posteriormente ao 20, continua 21, continua o discurso falando sobre o contexto da guerra que houve e do resgate de Ló. Portanto, o capítulo entre 18 a 20, ele simplesmente foi inserido isso. Se vocês prestarem atenção, isso está fora de um contexto histórico que estamos sendo contado. Da mesma forma, por reconhecimento, porque alguns falam assim, não, mas aí não tem nada a ver, o pai Abraão é o pai Abraão, Melquisedeque é Melquisedeque. Nós temos ali então um contexto a ser observado. No versículo 20, ao qual Abraão paga o dízimo ao rei de Salém. Ora, se ele paga o dízimo ao rei de Salém, basta olharmos por contexto de nós hoje. Vamos analisar na regra maior, menor. Se nós pagamos o dízimo a Deus, quem é maior, eu ou Deus? É Deus, porque pagamos o dízimo a Ele. Na questão de Abraão, pagando o dízimo a Melquisedeque, ao rei de Salém, ele está considerando que ele é maior do que ele, Abraão. Portanto, a ordem hierárquica, ela vem de um contexto espiritual, num contexto de ordem, num contexto sacerdotal. Isso também é algo importante para se observar. Como eu disse, o tempo é pouco, mas pega esse contexto e debruce sobre ele, para entender o contexto da amarração que é feito em Apocalipse. Portanto, é desta essência, é desta linhagem, é desta promessa em que nós estamos sendo regidos. Ficou claro? Ficou claro? Ok. Irmãos, por muitas vezes, nós desdenhamos no sentido de que não sabemos a origem do que é o fruto daquilo que emana de Deus, né? O seu Espírito. O que é o fruto disso? O que devo fazer? Também quis trazer algumas pinceladas para que nós possamos entender.
do que é possível viver nos dias de hoje. Se nós pegarmos entre os frutos do Espírito, vocês vão encontrar em Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler na íntegra aqui para ficar dentro do contexto. Gálatas 5, 22, 23. 22. Mas o fruto do Espírito é. E entenda aqui aquilo que nós estamos vendo. O que eu devo fazer para viver bem, para me preparar para os fins dos tempos? No sentido de que a intervenção do Senhor, nós estamos na Nova Jerusalém, novos céus e novas terras, e aquilo que viveremos. É nesse contexto. Pegamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito simples e explícito. Se nós vivemos isso, quebraremos todas as leis, todas as regras que nos impõem um jugo de viver aqui onde estamos. Ora, se nós vivemos o amor, se nós vivemos a alegria, porque nós servimos a Deus, estamos sendo perseguidos, o mundo está trágico, sim, mas com alegria. Alegria em quem? Na situação do qual nos é posta ou imposta? Não, a nossa alegria tem que estar em Cristo, que nos salvou. A nossa alegria tem que estar apontando a Ele, porque nele todas as coisas serão transformadas, inclusive a minha tristeza, inclusive aquilo que está acontecendo comigo. Mas por não fazer isso, eu tiro aquilo que me conecta a Jesus Cristo, que é a fé. Ora, irmãos, qual foi a intervenção de Jesus na sua presença em 33 anos aqui na terra, cujo ele fez algo que não dependeu daquele que estava pedindo por ele? Até mesmo os milagres que Jesus exerceu, ele disse: tua fé o salvou. Foi por tua fé. Como eu disse ontem, Jesus faz a pergunta que isso me intriga: encontrarei eu fé quando retornar? Portanto, irmãos, o não viver isso, não viver o amor, não viver a alegria, isso significa que nós não estamos tendo fé. E se nós não tiver fé, não acontece. Se eu não acreditar, as coisas não transformam. Depende de mim. O passo é meu. Quem realiza é Deus. Mas se eu não creio, se eu não acredito, as coisas não mudam. Independente das angústias que vivemos, nós temos que viver a paz. O que está dizendo? Eu tenho que viver a paz e a paciência. Essas duas coisas parecem que não combinam. Como é que eu vou ter paz e paciência? Nós temos isso na realidade de casa. Aqueles que têm filhos sabem. Eu quero a paz. Às vezes eu falo: quieto, menino, dá paz. Mas eu tenho que ter paciência para com ele. Porque ser paciente também é fruto do Espírito. E é na paciência que eu alcanço a paz. Ou seja, há uma ligação entre um e outro. Amabilidade, eu tenho que ser amável. Eu posso dizer: eu não gosto dele, eu não gosto daquele. Sim, mas eu tenho que ser amável. Eu tenho que amar. Se eu não o sou, eu estou transformando aquele que está à minha volta contra mim. Eu estou transformando e motivando aquele contra a sociedade. Eu estou transformando aquele que está à minha volta contra o próximo dele. Eu tenho que ser amável. Eu tenho que ser dócil. Bondade. Infelizmente esse termo ele está muito banalizado nos dias de hoje. Por quê? Por causa da corrupção. Nós olhamos e vemos as pessoas enganando a nós mesmos.
Quantos e quantos param em pedágios, aquele pede dinheiro, e depois nós temos por diversas formas, né, de relato que põe, olha, aquele que pede dinheiro no pedágio tem uma casa boa e um carro. Olha, aquele que pede aqui não precisa por causa daquilo. São situações colocadas dentro de um cotidiano que nos tira a essência de praticarmos o sermos bom. Não sou melhor que ninguém e tenho isso por mim. Quando eu tenho que ajudar alguém, independente da circunstância, porque quando não tem, não tem. E muitas vezes eu saio e não tenho nada de dinheiro. Eu não ando com dinheiro. Mas às vezes tem. Mas quando vou ajudar alguém, não importa quem ele é. Não importa se ele está pedindo porque está enganando, se ele está pedindo... Não importa. Porque isso precisa brotar de mim. Eu primeiro tenho que querer ajudar, para depois ajudar. Porque senão as consequências do mundo já nos ensinaram, já nos policiaram com relação àquilo. E é uma exploração, isso não é só no Brasil, no exterior também. Você vai, pessoas pedindo, uma pedindo, uma. Às vezes você vem, bom, eu já doei para 2 que veio. Se você fizer uma conta básica, fala assim, se eu ficar doando aqui, meu salário do mês inteiro vai. Essa é a realidade do mundo que tem. Mas isso não pode nos tirar o ser bom. Não pode nos tirar. Portanto, eu preciso ser bom antes disso. Não é fácil, irmão, ser bom antes disso. Mas eu preciso ser bom antes disso. Eu tenho que ter no coração o querer ajudar. Não importa o que ele vai fazer. Eu ajudo. Isso me cria uma barreira para aquilo que o mundo tenta tirar de nós. O ser bom, o ser amável, o ser complacente com o próximo. Porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu tenho a disposição em primeiro lugar. E depois eu ajudo. O ajudar é a consequência da disposição. Só uma partilha pessoal sobre como reagir com relação a isso. A fidelidade. A fidelidade nos dias de hoje é algo importantíssimo. Pense você algo assim. Você conseguiria ser fiel vivendo 50 anos da sua vida por uma causa? Pensa verdadeiramente em si. Você conseguiria? Faz uma causa lá e vai viver 50 anos da sua vida sendo fiel a ela. Não é fácil. Certo? Mas aí eu faço a pergunta. Bom, se eu não estou apto a ter uma causa e lutar por 50 anos da minha vida por ela, como viverei por uma causa eternamente? Porque quando Jesus voltar, implementar o seu reino, nós viveremos para sempre. E para sempre com um único rei. Para sempre com um único Deus. Que tem uma única causa. Entende o sentido da coisa? Tudo bem, Deus enviará o seu Espírito, transformará todas as coisas, eu estarei transformado. Mas essa disposição há em mim? Eu tenho a disposição de viver por uma causa? Portanto, aqui, como relação, lembra, nós estamos lendo o fruto do Espírito, aquilo que emana de Deus. Portanto, os frutos do Espírito têm que gerar isso. Se não gera isso, não é fruto do Espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, não dá para descartar isso. Isso é relevante. É algo que eu preciso praticar. Portanto, a fidelidade é algo relevante. A fidelidade eu preciso exercer. Como Jesus nos ensinou a fazer isso? Nós precisamos ser fiel nas pequenas coisas. Ele não mandou ser fiel em tudo. Vou já decretar 50 anos de fidelidade por uma causa e vou viver. Não foi disso. O que ele nos ensina nas pequenas coisas. Eu preciso começar pequeno e vou crescendo com essa linha de exercício do fruto, a fidelidade. E conforme eu for crescendo sobre ela, então eu consigo ser fiel. E é sendo fiel no pouco que Ele nos confiará mais. E não no muito. Portanto, há um caminho, há um exercício e há um direcionamento do como fazer. Mansidão e domínio próprio. Também duas coisas que eu correlaciono uma com a outra.
Porque eu preciso, para ser manso e humilde de coração, como diz a palavra, eu preciso ser muito dócil, muito. E no mundo de hoje, a paciência parece que tem algo que nos tira a todo momento. Uma criatura de Deus tira a paciência de nós. Se tivesse aqui um mosquito perturbando, eu já perderia a paciência. Uma simples criatura de Deus tira a paciência de nós. Imagine o mundo de hoje. E imagine o mundo de hoje com pessoas não fiel àquilo que Deus nos pede. Imagine pessoas que estão transgredindo aquilo que eu tenho como retidão. E imagine que essa pessoa é meu próximo, meu parente de sangue. Não posso deixar de lado. Como é difícil ser manso. Como é difícil ter o domínio próprio. Quantas vezes nós temos vontade de sair e chutar o pau da barraca, como diz a gíria. Mas nós não podemos, temos que ter domínio entre nós. Não podemos nos deixar dominar por aquilo que o mundo impõe. Porque o que o mundo está impondo é algo para nos desviar do caminho de Deus. Algo de não colocar em prática isso que eu estou trazendo para vocês. É simples viver aquilo que Deus nos pede para que vivamos com Ele. Mas se eu não tiver domínio próprio, eu me deixo desviar sobre isso. Então, quantas coisas nós temos que está trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e coisas simples, coisas que não é difícil de viver, coisas que eu preciso simplesmente ter consciência e ter a causa. O que tem desviado o povo de Deus da essência daquilo que Deus nos guia é que perdemos a causa do porquê estamos aqui. Perdemos a causa do porquê fazemos o que fazemos. Nos deixamos ser levados pelas coisas que o mundo oferece. Meditem e reflita sobre isso. Um outro aspecto que gostaria de trazer um pouco fora do contexto, mas ele vai nos auxiliar muito com relação ao que nós estamos vendo. Nos dias de hoje, pelaquilo que está acontecendo na realidade, que temos que olhar como linhas de sinais para o reino de Deus que será implementado. Por muitas vezes e por muitos séculos, o povo de Deus foi tirado do desvio, do entendimento desta realidade, porque pegam aquilo que estão acontecendo e começam a determinar sobre ele o fato da vinda de Cristo. Então é preciso ter muito cuidado com relação a isso. E lembrando que também nesses tempos os falsos profetas estão aí em abundância. Ok? Mas nós temos que olhar para quem e para onde. Primeiro para Jesus Cristo. Aquilo que Ele diz e nos ensinou. Não tem erro ali. Primeiro para Ele. Segundo, eu diria, olhem para aquele que é o povo de Deus. O povo escolhido de Deus. E aqui eu estou falando de Israel. Mediante a quê? Mediante as promessas que Deus realizou aos nossos pais, que chegam até eles e chegou até nós. Muitas vezes nós, dentro da Igreja Católica, entendemos Israel, e entenda Israel que eu estou dizendo, povo de Deus, entendemos a Israel como algo lá fora, isolado. Não, Israel está dentro de um contexto de Deus e dentro de um contexto da sua vinda, e nós só estamos aqui por causa deles, acreditem vocês ou não. E por muitas vezes nós temos, e eu já ouvi isso, dizendo, precisamos converter Israel, precisamos converter os judeus. Irmãos, a Bíblia não nos ensina assim. Nós temos que entender esse contexto. E olhar para os acontecimentos do que o povo de Deus está passando no momento e agora, é observar os sinais de Deus acontecendo em plenitude. E ali eu posso ter um sinal, porque o que Deus prometeu ao seu povo, Ele o fará.
Basta ler na Bíblia, porque o histórico do contexto todo é esse, partindo de Gênesis até Apocalipse. Para dar um pouco mais de entendimento sobre isso, nós temos pouco tempo e vamos só pincelar. Romanos 11:11. Anotem aí, depois com mais calma vocês poderão refletir sobre isso. Aqui lá fala sobre Israel. Tropeçaram para cair, né? É afirmada a palavra. E subsequente diz, não. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Romanos 11:11. Portanto, se olharmos ali, estão em queda, caíram, se desviaram. Lembra, o povo de Deus sempre fez isso, o povo de Deus de Israel. Não é essa a questão. Não é porque eles caíram. Não é isso. Mas, pela sua queda, ou seja, Deus aqui afirmando, mas por sua queda, veio a salvação aos gentios. Precisaríamos entender então quem é os gentios. E tem bastante coisa para estudar e ver sobre isso. Mas gentios, nós nos enquadramos sobre eles. Depois, nós temos Romanos 11, 25, 29. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que a ignorância esteja em segredo, para que não presumais de vós mesmos, aqui Paulo afirmando, que o endurecimento veio à parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está claro isso? O endurecimento sobre Israel veio, ou sobrevirá, até a plenitude dos gentios que haja entrado. Pois, se nós não somos de Israel, do povo de Israel, mas Jesus Cristo veio, abriu a porta e inseriu-nos nesta graça, como os gentios. Portanto, o aguardo de Deus é por nós, irmãos. O endurecimento sobre esse povo é por nós, irmãos. Depende de nós acelerar a vinda de Cristo. Nós precisamos nos voltar a Ele, aqueles o qual Deus aguarda e espera. 26. E assim todo Israel será salvo. Assim quando? Quando a plenitude do gentio tiver entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião veio o libertador, e deverá de Jacó as impiedades. De Sião veio o libertador, e deverá de Jacó as impiedades. 27. E este será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui novamente Deus está falando de uma aliança com eles, Israel. Daquilo que nós vimos ontem, com relação da aliança de Deus para com Abraão, para com o seu povo, e hoje seu povo Israel, Deus também tem uma aliança para com ele. Deus retirará o seu pecado, mas assim que os gentios tiverem entrado em sua plenitude. Nós. Hoje podemos olhar para Israel, o povo de Deus, e ver, bom, esse povo X, esse povo aquilo. Lembre, nós estamos falando do povo eleito de Deus. Não importa para nós como eles estão. O que importa é como nós estamos. Qual é a nossa atitude mediante a oportunidade que Deus está dando a nós de nos converter? Como dito ontem, 1 ano de misericórdia, portas santas que foram abertas, 1 ano agora mariano.
Aqueles que estão aqui próximo à região Nossa Senhora Aparecida, as portas estarão abertas no santuário por mais um ano. Quantas e quantas misericórdias Deus dando a nós povos aqui presentes, ao Brasil e ao mundo, por uma promessa que Deus fez de endurecer o seu povo para que nós possamos entrar. E quantos de nós estamos jogando fora esta oportunidade? Porque a intervenção de Deus para com seu povo será simples, irmãos. Deus chegará e retirará deles o pecado e pronto, ele é povo de Deus. É o povo eleito. O mundo tirou de nós o entendimento da simplicidade do qual a Bíblia expõe. Jesus não deixou as coisas complexas para que nós entendamos. Nós não precisamos de encriptar a palavra de Deus para compreender. Ela é simples. Nós precisamos deixar de lado aquilo que o mundo fez para nos tirar dela. Nós precisamos nos debruçar e lê-la do começo ao fim, buscando entendimento. Não é eu, não é você que a entenderá. É o Espírito Santo que inspira em nós o entendimento. Portanto, eu não preciso ser intelectual para ver o que Deus quer falar comigo. Eu preciso ser aberto a Deus. Eu preciso dar o tempo de ler sobre Ele. Eu preciso entender e compreender a Bíblia no seu todo. Quantos e quantos de nós, ao passar pela leitura de Gênesis, chegamos na genealogia, pula. Irmãos, não ignore o seu passado. Seu avô faz sentido para você ou não faz? Seu tataravô faz sentido para você ou não faz? O que foi que ele herdou? Aqueles que tiveram coisas que herdaram do fruto do trabalho dos seus bisavós, eles não suaram a camisa, não deixaram algo para vocês hoje? O amor, a fidelidade, a raiz cristã não veio do antepassado? Como ignorá-lo? Como não conhecê-lo? Como não buscar saber o que eles têm e tiveram como promessa de Deus para aquilo que eu e vocês são hoje aqui? Por muitas vezes pode ser algo herdado do passado, do meu e do seu antepassado. Como passar pela Bíblia e ignorar o antepassado daquele que é o povo de Deus? Portanto, quando começar a ler nome atrás de nome, nome atrás de nome, nome atrás de nome, ok, leia nome atrás de nome, mas pare, pesquise, dá uma olhada o que significa cada nome, quem gerou quem veio de quem, quais são as promessas para cada um. E ao entender isso, vocês vão compreender claramente Apocalipse. Porque os profetas falam a estes povo de Deus. Os profetas interviram na vida destes que estão em Gênesis, do povo de Deus. Quando Deus fez a intervenção dos profetas sobre eles, apontou à frente aquilo que seria a salvação. E em algum momento na história, nós estamos sendo a salvação que Deus apontou à frente, não para mim, mas para Ele. Portanto, é relevante eu compreender e entender o que Deus falou com cada um deles. Ora, mas isso gasta tempo? Gasta. Mas com que você quer trocar? O que vale a pena a sua vida? Com filmes, séries? Com coisas que não vão te levar a lugar nenhum na vida? Com literaturas que não vai agregar nada para você? O Brasil tem um mérito, que eu acho que são poucos, mas tem um mérito, carrega, né, no peito, de que é um país que não lê, de um povo que não pratica a leitura. Eu creio e acredito que não, que senão não estávamos aqui. Mas é explícito isso. Há em nós a raiz, né, da preguiça com relação à leitura. Vamos nos debruçar, irmãos. Vamos entender a história que está na Bíblia. Vamos ler com amor e com gosto aquilo que garante a nossa salvação. Vamos tirar os olhos daquilo que o mundo oferece, desviando-nos da verdade, e vamos compreender a verdade por qual Deus nos traz nos dias de hoje. E aí sim nós podemos questionar, porque até então nós estamos indo como palha ao vento do mundo, deixando Ele nos conduzir, deixando Ele nos levar.
E nós somos filhos de Deus com uma promessa a ser cumprida e um Deus que espera a nossa conversão. E para com isso, quero deixar para vocês essa última meditação. De que nos tempos de hoje, não permita que o mundo os tire do que Deus prometeu para vocês. Não deixe o mundo vencer na vida de vocês. Busque a Deus, por mais difícil que seja. Insista, falta pouco, irmãos. Nós somos essa geração prometida pelo Senhor. Falta pouco. Não desista no fim. Muitos morreram, muitos se sacrificaram por causa da nossa geração. E não vai ser nós, não vai ser eu, e não vai ser vocês que decepcionarão o esforço de todos aqueles que morreram por Deus para que o Evangelho chegasse até nós. E sejamos nós guerreiros, gibor, para os fins de que nos pertence, e ninguém o tirará. Amém? Rezemos ao Senhor e agradecemos por tudo aquilo que Ele nos trouxe de bom e de novo para os dias de hoje. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.